A história começa em uma mansão sombria num dia de tempestade, quando Akira, o assassino silencioso, encontra outro assassino que está atrás do mesmo alvo. Sentindo que está em desvantagem, o outro assassino se recusa a entregar sua presa e enfia a mão na túnica para pegar uma arma escondida. Ele avança e atira as armas em Akira, que as desvia como um fantasma. Em seguida, o assassino ataca com sua espada e cruza golpes com Akira. Enquanto trocam ataques, nosso protagonista faz a espada do outro homem voar, mas ele revida lançando mais punhais. Enquanto Akira desvia dos dardos, o outro assassino ataca com uma arma oculta. Para sua surpresa, Akira some diante de seus olhos e reaparece atrás dele. O assassino tenta encontrar uma brecha, mas Akira bloqueia todos os seus ataques e o força a baixar as mãos. Então, o inimigo desfere um chute com um sapato que tem uma lâmina, mas Akira antecipa e o esfaqueia no braço. Depois ele quebra a perna do oponente e o derruba no chão. Apesar de ter outros truques, o assassino aceita a derrota e sua própria espada, que estava caindo, acaba se cravando em seu corpo. Depois, o assassino silencioso se infiltra facilmente na mansão e observa um homem dormindo. Ele hesita por um momento, mas no fim, levanta a espada para acabar com a vida do seu alvo. Contudo, antes desses acontecimentos, Akira era apenas um estudante normal no Japão. Durante sua vida escolar no Japão, umas garotas perguntam ao seu amigo se ele queria almoçar com elas. Ele responde que tem trabalho do Grêmio Estudantil, e as meninas se surpreendem com o quanto ele trabalha como presidente. Em uma mesa próxima, alguns estudantes agradecem a uma garota chamada Shori por ter ajudado. Enquanto isso, o amigo de Akira, Nanase, se aproxima dele enquanto lê light novels, romances leves, no celular. O garoto pergunta se ele gosta de Yuri e Isekai, mas nosso protagonista só responde que lê o que consegue de graça. O garoto vai embora depois de pedir para ele recomendar mais novels gratuitas se encontrar. Vendo-o sair, algumas garotas se perguntam com quem Nanase estava conversando no almoço. Até Akira fica surpreso que alguém tenha falado com ele, já que ele é basicamente invisível na escola. Porém, de repente, o celular dele começa a falhar e uma esquisita escuridão aparece no teto da sala de aula. A escuridão forma um círculo mágico que se junta sobre os pés dos estudantes. Todos ficam chocados quando o círculo os teletransporta para um castelo gigante. Enquanto tentam entender onde estão, aparece um padre estranho e informa que um rei está prestes a vê-los. Depois que o padre se afasta, os garotos veem um rei e uma princesa em pé e se perguntam quem são. O rei avança e explica que invocou os estudantes de outro planeta para o mundo dele, chamado Morrigan. Ele revela que estão no Império Hetsi do continente humano, que está sendo invadido por demônios. O rei diz aos estudantes que, como guerreiros de outro mundo, eles podem derrotar o rei demônio, e todos ficam empolgados para começar a aventura e a luta. No entanto, o padre revela que apenas com um deles pode ser o herói lendário e pede que testem suas habilidades. Um garoto coloca a mão sobre uma esfera mágica, mas descobre que não é o herói. O padre diz a ele que, mesmo não sendo herói, continua sendo um soldado poderoso. Em seguida, uma garota chamada Yuki descobre que é uma feiticeira, e Tomo descobre que é um cavalheiro. Depois que Shori descobre que é uma curandeira, o padre explica que todos podem ver seu status sem precisar tocar na esfera. Todos os garotos começam a verificar seus status, e Nanase pergunta o de Akira. Akira revela que é um assassino, mas fica confuso com o quão superiores e esmagadoramente poderosas são suas outras estatísticas. Então, o amigo dele avança e toca na esfera, mostrando seu potencial com a classe de herói. Enquanto o padre elogia o amigo por suas estatísticas incríveis, todos os estudantes aplaudem o belo presidente do Grêmio. Entretanto, Akira se pergunta como o amigo se tornou herói tendo estatísticas ruins, já que as dele são muito mais altas. Quando Nanase pede para ele mostrar a classe, Akira fica em silêncio, questionando se pode confiar no rei suspeito e em sua história sobre os demônios. Ele decide manter sua classe verdadeira em segredo. Akira usa um feitiço de discrição para esconder a presença. Nesse instante, Nanase acha que Akira sumiu e vai embora enquanto Asagina testa a classe. Assim que todos terminam os testes, o padre informa que preparará equipamentos especiais para cada um e pede que descansem nos quartos designados. Aliviado por não ter sido descoberto, nosso protagonista segue os outros estudantes enquanto permanece oculto. Ao notar uma câmera em um corredor, ele percebe que o rei está vigiando os estudantes e fica aliviado por ter decidido não confiar nele. Porém, ele não se dá conta de um cavalheiro que o observa por trás. Mais tarde naquela noite, Akira encontra um armazém abandonado e decide restar no prédio. Depois de se ajeitar, resolve explorar o prédio em busca de informações. Ao contemplar a paisagem estrangeira da cidade, Akira se surpreende por estar realmente em outro mundo. Ele salta entre as torres do prédio, maravilhado com suas habilidades sobre-humanas. Em seguida, escuta vozes em um cômodo e se esconde para espioná-los. Nosso protagonista ouve a princesa dizer ao rei que os estudantes são apenas crianças ingênuas com classes especiais. Confiante, o rei diz a ela que comece o plano e ela deixa a sala. Parado atrás do rei, Akira se pergunta o que ele está tramando e pensa que poderia facilmente acabar com a vida dele. O rei se sente incomodado com a presença de alguém, mas ao se virar, não vê ninguém e volta ao trabalho. No dia seguinte, nosso protagonista almoça enquanto continua oculto, perguntando-se se deveria contar aos estudantes os planos do rei. Ele percebe que, de qualquer forma, eles não acreditariam nele.
Em uma mesa próxima, o amigo se levanta e diz aos estudantes que o rei lhes fez um favor ao invocá-los com habilidades poderosas. O amigo acredita que eles devem trabalhar juntos e recompensar o rei derrotando os demônios. Enquanto todos os estudantes aceitam apoiar seu herói, Akira percebe que foram enganados pela falsa história do rei. Após o almoço, o comandante dos cavaleiros, chamado Saran, reúne todos os heróis do lado de fora para treinar. Enquanto Saran se gaba do seu título como a última defesa do reino, seu parceiro Gilles o lembra de ser mais humilde. Em seguida, Saran informa aos estudantes que eles receberam um treinamento especial durante um mês, antes de irem a um labirinto para lutar contra monstros. Sabendo que não tem experiência em combate, Saran tranquiliza os estudantes dizendo que lhes ensinará o básico. Enquanto os estudantes se empolgam com o treinamento, Akira permanece nas sombras, perguntando-se o que Saran está tramando. Enquanto Akira vai buscar mais informações, Saran deixa os garotos com Gilles e se retira do campo. Nosso protagonista caminha em direção a uma fonte de água, mas Saran o chama. Akira se assusta, perguntando se a habilidade de descrição tinha um limite de tempo. No entanto, Saran garante que o feitiço de ocultação ainda está funcionando, mas que não pode escondê-lo dele. Saran explica que tem olhos místicos, que lhe dão visão térmica e permitem detectar o calor das pessoas. Querendo se proteger, Akira pega sua faca, mas Saran diz que não vai entregá-lo a ninguém. Sabendo que Saran está do lado do rei, Akira hesita se deve confiar nele, mas o capitão dos cavaleiros diz que tem suas próprias razões. Então, ele pede para Akira manter o encontro em segredo do rei, e Akira finalmente decide confiar nele. Depois de se sentarem para conversar, nosso protagonista diz a Saran que quer ler os arquivos do rei para aprender mais sobre o mundo. Saran pergunta qual o nível da habilidade de descrição de Akira, e ele revela que já está no máximo. No entanto, as outras habilidades dele ainda estão todas no nível 1, então ele não sabe como treiná-las. Surpreso, Saran sorri e se oferece para ensiná-lo, dizendo que os arquivos não têm muita informação útil de qualquer forma. Akira fica empolgado por poder ficar mais forte e explorar este novo mundo, mas também pensa que ainda quer voltar para casa com a família. Saran concorda, mas acredita que ele deve se fortalecer para sobreviver até encontrar um caminho de volta. Akira se sente culpado por receber a orientação de Saran de graça, então o cavaleiro diz que ele pode pagar contando histórias sobre seu planeta natal. Enquanto o belo cavaleiro estende a mão, Akira sorri e a aperta, apresentando-se formalmente por respeito. Assim que começam a treinar juntos, nosso protagonista aprende que, além de humanos e demônios, o mundo também é habitado por elfos e homens-fera. Enquanto Saran submete Akira a um treinamento físico intenso, explica que o nível de uma classe só pode aumentar derrotando monstros, mas que ele pode subir o nível das habilidades treinando por conta própria. À medida que treinam todos os dias, Saran se surpreende ao aprender sobre o planeta Terra e todos os seus avanços tecnológicos. Pensando em como toda a tecnologia lhe parecia chata e comum antes, Akira sente que agora sente falta dela neste novo lugar. Depois de um tempo, Saran está em uma sala com Gilles, que pergunta por que ele passou tanto tempo com Akira. Saran diz que as histórias dele eram boas demais, e Gilles também se sente fascinado por elas. Quando Saran revela que Akira é o verdadeiro herói com a habilidade de descrição no máximo, Gilles se surpreende, pois apenas o primeiro herói do mundo deles havia atingido esse nível. Então, quando Akira se aproxima da sala, Gilles se retira para dar privacidade a Saran com ele. Entregando a Saran um livro dos arquivos do rei, nosso protagonista diz que ele contém informações problemáticas. Saran confirma, dizendo que o livro contém seus planos para destronar o rei. Sabendo que Akira o encontraria, Saran explica que ele mesmo escreveu o livro e o disfarçou como um livro de receitas. Ele conta que o rei é um homem terrível que tenta controlar o mundo para seu próprio benefício. Ao se lembrar do plano do rei, Akira fica pensativo. Então, Saran diz que os cavaleiros reais também têm seus próprios problemas com o rei, e Akira deduz que eles estão tentando tirá-lo do poder sem recorrer a muita violência. Impressionado com a observação, Saran concorda, e Akira comenta que, como assassino, poderia facilmente acabar com o rei sem que ninguém notasse. Ele revelou que conseguiu entrar sem problemas no escritório do rei no primeiro dia, mas que não teve coragem de matá-lo. Saran concorda, dizendo que só porque ele tem a classe de assassino, não significa que deva se forçar a tirar vidas. Akira pensa que não gostaria que a sua família soubesse que ele se tornou assassino. Enquanto Saran concorda com a decisão dele, Akira se pergunta por que confia tanto nele. Saran explica que confia porque vê nele sabedoria e potencial, como no dia em que ele decidiu não acreditar cegamente na palavra do rei. Aos olhos de Saran, isso significa que Akira é alguém que sabe como enfrentar os problemas por conta própria e que não se deixa enganar facilmente. Em silêncio, nosso protagonista confessa tranquilamente que nunca recebeu muita atenção quando era criança. Isso confunde Saran, então Akira diz que ele é o único que o elogiou tanto. Saran sorri e pergunta se Akira pode ajudá-lo a destronar o rei pacificamente, como agradecimento pelos elogios. Akira diz que vai pensar no assunto e se retira da sala. Depois de um mês completo de treinamento, Saran anuncia aos estudantes que eles irão explorar o grande labirinto de Cantinen.
Enquanto uma multidão se reúne em volta dos guerreiros para se despedir, Akira se surpreende por receber tanta atenção. Ele nota uma garota observando de longe e pergunta o que ela faz ali. A garota fica irritada, dizendo que o povo dela sacrificou muito para invocar os heróis. Nosso protagonista responde que não sabe o que aconteceu, e ela diz que eles se encontrarão novamente quando ele descobrir. Depois, os heróis entram no labirinto, onde enfrentam uma batalha contra monstros. Um estudante ativa uma armadilha que os expõe a ogros gigantes. Enquanto Akira elimina um dos ogros, pergunta a Saran se devem recuar, e ele concorda. Para abrir caminho para os estudantes, Saran usa um feitiço de espada divina e elimina todos os monstros que bloqueiam a passagem. No entanto, quando saem pela porta, encontram ainda mais monstros bloqueando o caminho. O amigo se lembra de uma bomba de fumaça que a princesa lhe deu para emergências e decide usá-la. A bomba acaba com os monstros pequenos, mas da fumaça surge um poderoso minotauro. Quando Jules entra na sala com os outros, ele se surpreende ao ver um minotauro tão forte em um nível tão baixo. Akira corre para atacar e desvia do golpe do minotauro, subindo em seu corpo. Ele golpeia o monstro, mas a pele dura faz sua espada se partir em pedaços. Surpreso, Akira desvia de outro ataque e retorna pro lado do amigo, que está exausto demais para lutar. O amigo se sente culpado por não poder lutar, mas Akira diz que ele precisa se apoiar nos outros também. Ele lembra que os outros estudantes também foram treinados para lutar, mas o amigo começa a entrar em pânico, achando que é um fracasso como herói. Nosso protagonista se pergunta por que o amigo está agindo de forma tão estranha e pede a uma feiticeira que o cure. Ela avança e lança um feitiço, removendo uma maldição demoníaca que estava causando o pânico do amigo. Com o amigo curado, Akira se coloca ao lado de Saran e pergunta se pode usar certa técnica. Saran acena com a cabeça e lança um relâmpago para atordoar o minotauro diante dos estudantes, que ficam chocados. Aproveitando a oportunidade, Akira aparece silenciosamente atrás do minotauro e se prepara para usar sua magia de sombras definitiva. Akira ativa sua magia das sombras e envia estacas afiadas feitas de pura escuridão em direção ao minotauro, que ainda está lutando com um raio de Sarin. No entanto, o minotauro consegue se libertar logo e mira em Akira, sem saber que ele já lançou seu feitiço. Enquanto o minotauro balança seu machado pesado em direção a Akira, sua mão é perfurada pelas estacas escuras. Akira perfura seu corpo com ainda mais estacas. E quando ele está confiante de que o monstro não pode se libertar delas tão facilmente, ele começa a puxá-lo para o abismo escuro sob seus pés. O minotauro é engolido pelo abismo, e as estacas arrancam sua cabeça logo antes dele desaparecer completamente. Todos ficam chocados ao ver que Akira conseguiu derrotar um monstro incrivelmente forte. Mas então, de repente, seus poderes ficam fora de controle. Todos entram em pânico enquanto ele tenta retrair as estacas das sombras, mas, felizmente, Sarin se adianta para ajudá-lo a se acalmar. Graças à sua orientação, Akira consegue recuperar o controle de seu poder, desativando sua magia das sombras. Ele se sente sortudo por ainda estar vivo, e Sarin diz a ele que ele realmente superou suas expectativas hoje. Assim que retornam da masmorra, Sarin agradece por salvar a vida de todos, mas ele não sente que merece todo o crédito. Ele diz que sem Sarin para apoiá-lo, ele não teria conseguido derrotar o Minotauro, especialmente porque ele não tinha conseguido lançar a magia das sombras adequadamente no treinamento. Sarin comenta que é a primeira vez que ele ouviu falar de uma habilidade extra chamada Magia das Sombras, e ele concorda que Akira mal consegue controlar o feitiço agora. Ele o avisa para ter cuidado ao usá-lo da próxima vez, e então decide dar-lhe uma espada samurai que o primeiro herói forjou. Akira pega a espada e pergunta a Sarin por que ele não a dá ao herói atual em vez de a ele. O comandante responde que Souto já tem a espada sagrada. No entanto, o motivo maior é que Sarin roubou a espada do tesouro real, e dá-la ao herói estúpido o faria ser preso em pouco tempo. Akira aceita a espada de bom grado e então descobre que há algumas inscrições perto do punho. A primeira diz Yato no Kami, e na próxima inscrição o primeiro herói deseja que sua espada possa guiar seu sucessor em tempos de dificuldade. Akira diz que gostaria de ter conhecido o primeiro herói. Falando do herói, Akira se lembra da maldição que foi lançada sobre Souto e como eles não conseguiram quebrá-la, não importa quantas vezes o encantador tentasse. Ele sente que algo estranho está acontecendo e Sarin tem uma teoria sobre isso. A pessoa por trás da maldição é na verdade a princesa, que está tentando transformar Souto em seu fantoche usando um ritual de magia negra. No entanto, Akira chega bem a tempo e destrói o cristal mágico que ela estava usando para realizar o ritual. A princesa fica brava e pergunta como ele se atreve a entrar no quarto de uma mulher sem a permissão dela. E Akira simplesmente aponta sua espada para ela, dizendo que uma bruxa que amaldiçoa outras pessoas não é uma mulher. Ele pergunta a ela por que diabos ela está fazendo isso, e a princesa responde que é tudo pelo bem do rei. Akira pergunta por que ela está obedecendo ao rei, e a princesa repete a declaração anterior com olhos que parecem desprovidos de vida e razão. Akira percebe isso também, e sai do quarto. Mas a princesa tem mais cristais mágicos que ela planeja usar para amaldiçoar o resto dos alunos. Enquanto isso, Akira leva o cristal para a casa de Sarin e diz a ele que ele estava certo sobre a princesa amaldiçoar Souto.
Parece que isso não é novidade, porque Sarin comenta que ela ainda não desistiu de seus autos malignos. Ele pergunta a Akira se ele mostrou o rosto para a princesa, e ele afirma, dizendo que queria ter uma conversa adequada com ela, mas ela não era muito boa com as palavras. Sarin responde que a princesa não passa de um fantoche do rei agora, e então diz a Akira para não dormir dentro do palácio à noite. Akira fica curioso sobre o motivo, e Sarin explica que a princesa pode amaldiçoar qualquer um, mas não ele, já que ele nunca revelou seu status a ela. Isso significa que ela tentará matá-lo em vez disso, e Sarin quer que ele fique longe do palácio. Akira pergunta se ele não vai repreendê-lo por mostrar o rosto de forma descuidada, e o comandante responde que os adolescentes devem ser impulsivos e imprudentes, e é dever dos adultos como ele encobrir isso. Na manhã seguinte, Akira acorda com uma comoção vindo do palácio e, assim que chega lá, encontra uma grande multidão reunida. Ele percebe que Soto está livre da maldição e pergunta o que está acontecendo ali. Soto responde que Sarin está morto, e Akira não consegue processar essa notícia. Ele corre pela multidão para ver o corpo morto de Sarin deitado no chão, com uma adave atravessada em seu coração. Akira fica devastado por perder seu único amigo neste mundo, mas seus colegas dizem para ele parar de fingir porque eles acreditam que ele é o assassino. Eles apontam que a adaga usada para matar Sarin pertence a ele, e Akira lembra que sua adaga se estilhaçou na luta contra o Minotauro. No entanto, ninguém está disposto a ouvi-lo, e eles o acusam de ser sombrio e indigno de confiança desde que todos vieram para cá. Akira se pergunta se eles estão sob a maldição da princesa, e ele é confirmado pelo modo como todos o culpam. Apenas Soto o defende, dizendo que eles precisam investigar o assunto minuciosamente. Mas o rei declara que Akira será executado por assassinar o amado comandante deles. Ele ordena que seus guardas o derrubem, mas Akira usa uma habilidade para esconder sua presença e escapa ileso. Enquanto o rei envia suas tropas para procurá-lo por todo o palácio, Akira vai até Gil, que revela que a unidade de assassinato de elite matou Sarin sob ordens diretas do rei. O esquadrão de assassinato está atrás dele também, mas Sarin antecipou isso e preparou suprimentos de viagem em seu quarto. Gil diz a Akira para pegar os suprimentos e fugir, e ele agradece ao vice-comandante antes de correr para o quarto de Sarin para pegar os itens, mas esquecendo uma bolsa menor na pressa. À noite, o rei fala sobre como Sarin caiu mais facilmente do que ele pensava, e agora não há ninguém que possa se opor a eles. A princesa lhe diz que a lavagem cerebral de todos os alunos, exceto o herói, está completa, e agora eles só precisam de um motivo para iniciar uma guerra com os reinos vizinhos. O rei fica satisfeito ao ouvir isso, e diz à princesa para despachar os assassinos atrás de Akira, para garantir que ele não sobreviva o tempo suficiente para se tornar uma ameaça para eles. Enquanto isso, Akira está escondido na masmorra, porque Sarin uma vez lhe disse que é o melhor lugar para evitar pessoas o perseguindo, mas a única coisa que falta é água potável limpa. A masmorra também é o melhor lugar para subir de nível e melhorar as habilidades, mas a maioria das pessoas não faz isso porque é muito perigoso. Sarin havia avisado Akira que nem mesmo sua habilidade de ocultar presença o protegeria de monstros de alto nível que têm sentidos incrivelmente aguçados. Mas se ele subir de nível suficiente, ele será capaz de apagar seu cheiro e até mesmo sua temperatura corporal para enganar quase qualquer um. Seguindo suas palavras, Akira começa a ir mais fundo na masmorra, lutando contra monstros poderosos como cães de fogo que explodem ao morrer. Akira se lembra que Sarin uma vez lhe falou sobre a habilidade especial que todos recebem ao atingir o nível 100 e como isso os torna realmente mais fortes. Derrotar os chefes da masmorra é a maneira mais rápida de obter mais experiência, mas também é uma batalha de vida ou morte da qual ele não pode fugir quando começa. Akira está determinado a ficar forte rapidamente a todo custo, e depois de derrotar os cães de fogo, ele entra na sala do chefe, onde um gigantesco leão demônio está esperando por ele. O monstro-leão imediatamente começa a atacá-lo, e Akira desvia de tudo, mas ele não percebe que a cauda do monstro é uma cobra que pode cuspir veneno, sendo pego de surpresa pelo veneno. O monstro o apunhala com sua garra. Akira percebe que tem sorte de estar vivo agora, mas ele não planeja desistir ainda enquanto o leão o atira para longe. Akira decide ir com tudo e libera sua magia das sombras. As estacas escuras imediatamente perfuram o monstro e o rasgam em pedaços, mas Akira não consegue controlá-lo por muito tempo e desmaia. No entanto, uma voz masculina vem de dentro dele, dizendo que o mestre sofreu muito dano, então a magia da sombra será ativada por força. A sombra se move rapidamente para perto de seu corpo e entra no modo de cura, usando a mana armazenada em sua magia das sombras, para curar seus ferimentos. De volta ao palácio, Soto diz a seus colegas que eles devem partir para derrotar o Lorde Demônio agora. Mas a maioria deles diz que não é o momento certo, já que o comandante da noite acabou de mover. Soto insiste que eles precisam começar a se mover agora ou será tarde demais. Mas a maioria dos alunos está sob a maldição e eles dizem que é inútil. Soto declara que irá sozinho nesse caso, mas, felizmente, algumas pessoas dispostas a ir com ele. Soto não entende por que eles escolheriam segui-lo quando estão amaldiçoados, mas eles estão confiantes de que superaram a maldição.
A encantadora diz que conseguiu diferenciar entre pessoas amaldiçoadas e normais e tem certeza de que todos ali estão livres da maldição. O espadachim alto, Ezahri, leva o crédito por isso, dizendo que se lembra vagamente de ter cortado alguns cristais estranhos em um quarto desconhecido. Ele não se lembra de como chegou lá, ou como encontrou uma espada samurai, mas desde então, alguns alunos ficaram livres da maldição. Acontece que foi Gil quem fez isso acontecer. Sua habilidade de sugestão é mais poderosa do que qualquer maldição quando se trata de fazer seu alvo realizar apenas uma ação simples. Ele está feliz por ter conseguido salvar pelo menos alguns alunos, porque essa foi a última ordem de Sarin. E agora, ele só pode desejar-lhes boa sorte em sua jornada. Enquanto isso, Ezahri pensa que eles precisam se juntar a Akira o mais rápido possível, porque sua intuição lhe diz que Akira está ficando mais forte, muito mais rápido do que todos os outros, e eles definitivamente precisam dele em sua equipe. Ele se lembra da época no mundo real em que encontrou Akira trabalhando em um emprego de meio período em uma passagem de nível. Akira pediu para ele manter segredo porque não queria que seus colegas e irmã mais nova descobrissem sobre seu trabalho, e Ezahri não se importou com isso. Enquanto conversavam sobre suas irmãs, descobriram que as garotas eram melhores amigas, o que lhes deu um motivo para manterem boas relações um com o outro. De volta à masmorra, Akira acorda, sonhando com um incidente também, e se pergunta se Ezahri está seguro. Ele de repente nota que seu corpo está se sentindo muito melhor do que deveria e abre seu status para descobrir que suas estatísticas aumentaram e seu HP está de volta ao máximo. Não apenas isso, sua habilidade de magia das sombras subiu de nível, embora ele a tenha usado apenas uma vez, e ele não consegue entender como tudo isso é possível. No entanto, ele não tem tempo para pensar nisso e decide continuar indo mais fundo na masmorra. Ele logo alcança o 75º andar da masmorra e um monstro slime imediatamente o ataca. Akira fica surpreso ao ver um slime nos andares inferiores e imediatamente o corta e, surpreendentemente, uma linda elfa cai dos restos do monstro. Akira fica confuso com isso e decide usar a habilidade chamada Olho do Mundo, que ele nunca teve a chance de usar antes. No momento em que usa as habilidades, ele vê muitas coisas horríveis que quase o fazem vomitar, mas ele cancela a habilidade antes que ela possa sobrecarregar sua mente com novas informações. Nesse momento, a garota elfa Amélia acorda e Akira pergunta se ela está bem. Ela responde que está bem, mas Akira não confia nela porque viu seu status antes de descobrir que seu HP havia caído para apenas 2%. Ele também sabe que Amélia tem a habilidade Olho do Mundo e já a usou nele. Ela o chama pelo nome e pergunta que lugar é aquele, e ele diz que é uma masmorra onde ele está tentando subir de nível. Ele então começa a repreendê-la sobre como não é bom espiar os status de outras pessoas, mas ela de repente desmaia em seus braços. Akira descobre que ela está com febre e a leva para o 69º andar para se recuperar. Amélia fica assustada ao acordar, mas Akira diz para ela beber água para se manter hidratada. Ele dá mingau para ela comer depois disso. E ela pergunta por que ele a levou até o 69º andar, vinda do 75º. Akira responde que este era um andar mais próximo com uma fonte de água e então pede para ela descansar um pouco. Ela agradece por tê-la salvado e então revela que é uma princesa, mas Akira realmente não se importa com isso. Logo depois disso, Amélia se recupera totalmente e se junta a Akira em sua jornada, enquanto ele alcança o 80º andar da masmorra. Ela usa sua magia da gravidade para ajudá-lo em sua batalha, mas ele não está muito feliz com ela ao seguindo para o perigo. Ela diz que está indo para o mesmo caminho e então declara com confiança que é forte o suficiente para cuidar de si mesma. Akira não tem escolha a não ser levá-la junto agora, e logo eles entram na sala do chefe, onde encontram um dragão aterrorizante pronto para matar qualquer intruso. O dragão imediatamente sopra chamas azuis em direção a eles, mas eles conseguem desviar. Akira esconde sua presença enquanto Amélia pressiona o dragão com sua magia da gravidade, dando-lhe a chance de atacar. No entanto, o dragão o vê se aproximando apesar de seu feitiço de invisibilidade e o atinge para longe. Amélia grita para Akira que o dragão está o detectando através de sua mana e pede para ele misturá-la com a mana ao redor. Akira ainda não aprendeu a fazer isso, então decide lutar como sempre lutou. Ele ativa a magia das sombras e envia uma única estaca escura em direção ao dragão, arranhando seu rosto e forçando-o a mudar de trajetória. Usando essa chance, ele apunhala o olho do dragão com sua espada, derrubando-o. Amélia fica realmente impressionada com seu método de luta imprudente, mas enquanto ela está prestes a perguntar os detalhes sobre seus poderes, o corpo do dragão começa a brilhar, assustando os dois. O dragão se transforma em um gato azul gigante e nem Akira nem Amélia conseguem entender como isso é possível.
Amélia usa sua habilidade, Olho do Mundo, e descobre que o gato é um metamorfo, e foi assim que ele se transformou em um dragão. Tudo faz sentido para ela agora, porque um dragão de verdade teria sido muito mais durável do que o gato. Akira fica impressionado com a facilidade com que Amélia consegue usar seu Olho do Mundo, e ela pergunta por que ele não o está usando. Ele se lembra de como seu cérebro quase se dividiu da última vez que tentou usar a habilidade, e acredita que foi porque seu nível é muito baixo para usá-la corretamente. No entanto, Amélia acredita que Akira está rejeitando a habilidade, e é por isso que ele está tendo problemas com ela. Nesse momento, o gato preto acorda e começa a falar. Ele está desapontado por ter sido derrotado por um humano e uma elfa, mesmo tendo se transformado em um dragão apenas por diversão. Akira fica perplexo ao ouvir o monstro gato falar, e ele se ofende com sua reação. Ele diz para ele não o juntar a outros monstros de baixo nível que são movidos puramente pelo instinto, porque ele é um ser de intelecto superior criado pelo próprio Lorde Demônio. Akira responde que isso não faz diferença, porque após o último golpe o gato não será capaz de revidar. O gato preto não se importa em morrer, mas ele tem uma mensagem para Akira antes de morrer. Ele se levanta e começa a irradiar uma aura ameaçadora, dizendo a Akira que o Lorde Demônio o espera em seu castelo, situado nas profundezas do continente demoníaco de Vulcano. Essa mensagem deixa Akira desconfiado, e ele pergunta como o Lorde Demônio sabe sobre ele, e por que ele quer que ele vá ao castelo dele. O gato preto responde que o Lorde Demônio é um ser muito além de sua compreensão, então ele não pode lhe contar mais nada. Ele então se deita no chão, dizendo a Akira para matá-lo, mas ele recusa. O gato diz para ele parar de fingir ser legal, porque os humanos consideram todos os demônios e monstros seus inimigos, então faz sentido ele matá-lo logo. Akira não concorda com ele, porque para ele o verdadeiro inimigo é o rei, e ele não acredita em suas palavras de que os demônios são seus inimigos. No entanto, Amélia o lembra que a porta da sala do chefe não abrirá a menos que eles matem o chefe, ou o chefe os mate. O gato preto concorda com ela, perguntando a Akira se ele planeja morrer de fome ali. Ele pergunta o motivo pelo qual ele não quer matá-lo, e sua resposta é simples e surpreendente. Ele responde que ele é um homem-gato, e ao contrário de outros monstros, o gato preto pode falar com ele. Ele acredita que deve haver uma brecha que lhes permita sair da sala do chefe, sem matar o gato. E Amélia se lembrou que havia outra maneira de fazer isso. Ela diz que se Akira fizer um pacto com o gato preto e o aceitar como seu familiar, ele deixará de ser reconhecido como um monstro-chefe, e a porta se abrirá. O gato preto ri da ideia, dizendo que apenas um usuário de magia experiente, com grande controle sobre a mana, pode fazer o ritual, e Akira não tem o que é preciso. Amélia discorda dele e revela que ele já superou o limite necessário para fazer o ritual. Ela lembra ao gato preto que Akira separou sua mana de seu corpo para confundi-lo antes, o que é algo que apenas o primeiro herói fez. Amélia está confiante de que Akira pode realizar o ritual, mas não tem certeza se ele terá sucesso. Ele pergunta a ela o que acontece se ele falhar, e o gato preto responde que um deles morrerá, e no pior dos casos, ambos podem perder suas vidas. Akira está disposto a correr esse risco, e o gato preto não entende por que ele faria isso. Ele diz para ele prosseguir porque ele não se importa em morrer. E Akira fica irritado com o modo como ele age, tão indiferente à vida ou à morte. O gato preto responde que viver mais tempo não lhe trará alegria, e Akira decide conversar com ele mais tarde. Ele pergunta a Amélia como conduzir o ritual, e ela revela que o primeiro passo é dar um novo nome ao gato. Akira o nomeia Night, Noite, por causa de sua linda pelagem que o lembra do céu noturno. O gato não reage ao nome, e então Akira passa para o próximo passo, que é despejar mana em sua pata. Amélia o avisa que não há como voltar atrás depois que ele começar a despejar mana, e se ele falhar em controlar o gato, ele pode perder sua vida. Akira está confiante de que terá sucesso, e quando ele começa a despejar sua mana na pata do gato, ele sente uma onda poderosa o afogando. Ele percebe que é isso que está dentro do gato, mas então, de repente, ele se encontra caindo em direção a uma cidade em chamas. Akira fica horrorizado ao ver a visão hedionda, e então ele percebe Night se debatendo pela cidade, matando qualquer um que tente escapar. Ele tenta parar Night, mas ele o ataca com sua mana escura, causando sérios danos a ele. Assim que Akira se levanta, Night diz para ele parar de hesitar e matá-lo, porque essa é a única maneira dele sair vivo daquele lugar. Akira ainda não consegue se obrigar a atacar o gato. Então Night começa a atacar novamente, atingindo-o com suas garras poderosas. O dano que Akira sofre no mundo dos sonhos começa a afetar seu corpo no mundo real também, e ele finalmente decide revidar.
Ele atira sua adaga em Night, que a desvia facilmente e então começa a carregar seu poder das trevas para terminar rapidamente a batalha. Akira avança em direção a ele, mas em vez de atacar, ele se deixa ser apunhalado pelas garras de Night. O gato preto fica perplexo com sua ação e pergunta o que diabos ele está tentando fazer. Akira responde que não quer matá-lo, e ele sabe que Night também não quer matar ninguém. Night responde que ele é um monstro, e mesmo que seja inteligente, seu instinto continua dizendo para ele matar qualquer um em seu caminho. Akira sabe que Night está farto de matar os outros, então ele diz que ele não precisa mais lutar contra seu instinto sozinho. Ele segura suas garras, prometendo cuidar dele e garantir que ele não precise fazer algo assim nunca mais. Lentamente, o mundo dos sonhos começa a desaparecer, e à medida que Night começa a confiar nele, ele se transforma em um gato de tamanho normal e encontra conforto nos braços de Akira. O sol nasce no mundo dos sonhos, transformando-se em um reflexo da paz que Night está experimentando nos braços de Akira. Com isso, Akira retorna do mundo dos sonhos e assim que percebe que o ritual do pacto funcionou, ele toca em Night para confirmar. Uma marca dourada aparece no dorso de sua mão e então a marca vermelha na testa de Night também fica dourada. Amélia explica que essa é a marca do sucesso do pacto e agora a alma de Akira está ligada ao gato. Night acorda também e comenta que agora está curioso para ver até onde Akira irá. Ele o aceita como seu mestre e jura sua vida em seu serviço. Amélia se apresenta a ele depois disso, e Night responde que como companheira de seu mestre, ela também tem seu respeito. Nesse momento, um círculo mágico aparece no chão, significando que o chefe foi derrotado, mas Akira parece estar perdido em pensamentos. Ele diz que gostaria de ir para o próximo andar logo, mas Night está ferido. Night responde que a porta permanecerá aberta até que eles a usem, então não há necessidade de pressa. Ele decide tirar um tempo para se recuperar e Amélia sugere que eles usem esse tempo para se conhecerem melhor. Night concorda imediatamente com ela, e Akira fica discretamente surpreso com a rapidez com que ele mudou sua personalidade. Por outro lado, Soto e seu grupo chegam ao país fundado por um herói que foi invocado da Terra assim como eles. E eles ficam chocados ao ver que o país se parece exatamente com o Japão histórico. Tudo lá parece familiar, e eles começam a relaxar antes de discutir seu plano futuro. Soto diz que a primeira coisa com que precisam se preocupar são seus fundos, porque estão há um mês de ficarem sem dinheiro e desabrigados. Um cara recomenda se tornar um aventureiro, porque esse é o melhor emprego para eles, e Soto concorda. Ele então passa para o próximo tópico, que é a coleta de informações. Ele sugere que eles encontrem alguém que saiba muito sobre este mundo e também procurem livros com informações valiosas. Outro garoto suspira, esperando que haja um livro que possa dizer como voltar para a Terra, mas Soto acredita que derrotar o Lorde Demônio é a melhor aposta para fazer isso. Ele pensa que apenas o rei e a princesa podem saber como enviá-los de volta. E embora sejam distorcidos e malignos, eles precisam conquistá-los derrotando o Lorde Demônio. Ele declara que assim que tiverem fundos e informações suficientes, seguirão direto para o continente demoníaco, mas Asahirano discorda. Ele acredita que eles deveriam se reagrupar com Akira antes de irem para o continente demoníaco, porque sua intuição lhe diz que Akira está ficando mais forte muito mais rápido do que todos os outros, e eles definitivamente precisam dele em sua equipe. Alguns membros concordam com Azad, enquanto outros ainda pensam que ele é o assassino do comandante Sarin. Uma pequena discussão começa entre eles sobre esse tópico, mas as garotas se adiantam para mediar entre eles. Elas perguntam a Soto sua opinião sobre o assunto, porque como líder, ele pode tomar a decisão final. Soto concorda com Azad e acredita que Akira já é mais forte do que eles, mas ele duvida que eles conseguiriam trabalhar com ele. Ele diz que Akira não gosta de se envolver com outras pessoas e ainda não se lembra dele, embora sejam colegas de classe desde o jardim de infância. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e até Asahirano concorda que Akira não é exatamente um jogador de equipe. Soto diz que, de acordo com as lendas, apenas a espada sagrada, empunhada pelo herói, pode derrotar o Lorde Demônio. E então precisa ficar forte o suficiente para fazer seu trabalho. Ele acredita que mesmo que encontrem Akira, ele não concordará em trabalhar com ele se eles forem muito fracos. É por isso que ele decide esperar por ele neste país, enquanto todos trabalham duro para aumentar sua força. Por outro lado, Amélia está contando a Akira e Night sobre seu passado. Ela foi expulsa de seu país por sua própria irmã e os homens dela estavam determinados a matá-la. Eles a encurralaram perto de um penhasco e ela usou sua magia da gravidade para cair no rio abaixo, que a levou para a segurança. No entanto, ela estava ferida e cansada, e o slime preto se aproveitou de sua fraqueza para engoli-la inteira. A próxima coisa que ela soube foi que estava na masmorra e Akira havia acabado de resgatá-la. Akira sente pena dela ao ouvir a história, mas Night encontra algumas brechas. Ele comenta que slimes não comem pessoas, e mesmo que um tivesse comido Amélia, ela teria sido digerida no momento em que fosse resgatada. Ela também não entende, mas é grata ao slime que a trouxe para Akira.
Akira diz a ela que ela deveria voltar e tentar resolver as coisas com sua irmã, mas Amélia já desistiu. Ela sente que não pode confrontar sua irmã, mas Akira diz que as coisas vão se resolver de alguma forma, porque eles são família. Ele diz que também tem uma irmã, e embora ela seja atrevida o tempo todo, ele ainda se importa muito com ela. Amélia e Knight perguntam se ele quer voltar para seu mundo para encontrar sua família, e Aki afirma, mas antes disso ele tem outra coisa a fazer. Ele começa a falar sobre Sarin, o homem que o ensinou a viver neste mundo, e fica furioso pensando nas pessoas que o mataram. Ele jura matar o rei e a princesa por assassinarem Sarin. E seu instinto assassino faz Amélia e Knight estremecerem de medo. Amélia grita o nome dele tirando de sua fúria assassina. Uma vez que se acalma, Amélia e Knight dizem a ele que conhecem o nome de Sarin, pois ele era um famoso comandante cavaleiro. Akira percebe que o clima está muito tenso, então ele tira sua luva e, impulsionado por seus instintos de gato, Knight tenta pegá-la. Akira fica feliz em ver que o truque que funcionava em todos os vira-latas ao redor de sua casa funciona em um monstro gato também, e Amélia também quer tentar. Logo depois disso, Akira e Amélia começam a abraçar Knight para desfrutar da textura macia e fofa de sua pelagem. Knight diz a Akira para levar isso mais a sério, porque suas almas estão ligadas e se um deles morrer, o outro também morrerá. Akira já sabe disso, mas ele está apenas feliz por ter um familiar gato, porque ele realmente gosta de gatos. Amélia responde que está com ciúmes dele, porque ela também gosta de gatos. Depois que terminam de brincar, eles decidem sair da masmorra. Akira pergunta a Knight para onde o círculo mágico de teletransporte os levará, mas o gato não tem ideia disso. Ele diz que apenas um punhado de demônios ainda conhece a arte de fazer círculos mágicos, e Akira decide encontrá-los e fazê-los trabalhar para ele assim que chegar ao continente demoníaco. De repente, Amélia se lembra de uma história sobre os círculos mágicos azuis pálidos que levam as pessoas ao lugar que desejam, e se várias pessoas entrarem, ele reage apenas aos desejos de uma pessoa. Akira diz que isso pode criar um problema para eles, mas Amélia o assegura que irá para qualquer lugar desde que seja com ele. Akira não pensa muito sobre a declaração dela enquanto entra no círculo mágico. Ele se pergunta se pode levá-lo de volta para sua família, mas afasta esse pensamento, porque sua vingança vem primeiro. Com isso, o círculo mágico se ativa e o grupo é teletransportado para uma floresta de onde podem ver uma árvore gigantesca. Amélia fica em choque ao ver a árvore que Knight reconhece como a Árvore do Mundo. Ele diz que eles estão na Floresta dos Elfos. E embora Amélia não consiga acreditar que eles acabaram ali, Akira acha que é um bom lugar para estar. De repente, um elfo escondido na árvore atira uma flecha em Amélia. Mas, por sorte, Akira percebe a tempo e a afasta do caminho da flecha. Ele então avança em direção ao arqueiro, desviando sua flecha com sua adaga e então rapidamente alcançando-o por trás. Ele derruba o arqueiro no chão. E Amélia o identifica como Lian. Lian diz que ele não esperava encontrar a traidora quando vem investigar a luz naquele local, e diz a Amélia para fugir se ela valoriza sua vida. Akira o nocauteia porque não está interessado em sua tagareice, mas ele percebe que foi muito lento, pois os elfos já o cercaram. A irmã de Amélia, Kilika, está lá para liderá-los pessoalmente, e diz a Amélia que ela vai morrer agora que voltou para o país voluntariamente. Mas é aí que este vídeo termina. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e eu vejo vocês no próximo. Rebobina se despede.